Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Romanos, capítulo número 3. Nós vamos dar sequência ao que estamos estudando em nossos domingos sobre a ordem da salvação. Hoje falaremos sobre a justificação. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vou repetir. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos nesse instante que por Tuas misericórdias, o Senhor fale às nossas almas, que a Tua bondade nos alcance, Senhor, pois somos profundamente carentes da Tua voz. Que aqueles que estão aqui, Senhor, aprenda o que significa ser justificado por meio do sangue do Teu Filho. E que saiamos daqui, Senhor Deus, transformados por Tuas misericórdias, alcançado por Tua graça, mudado pela ação poderosa do Teu Espírito Santo em nossos corações. Abençoa aqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui pela primeira vez, que possam voltar mais vezes e assim aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos, gratos todos nós, digamos amém. Como eu falei a vocês, o nosso tema hoje à noite é justificação. Havia um homem muito pobre que decidiu viajar para outro país para ver se mudava de vida. E num decorrido espaço de tempo, ele ajuntou o dinheiro da passagem, acreditando que assim ele iria ter uma vida melhor em outro país. Mas o dinheiro, conforme ele pensou, só deu para a passagem. Então ele se perguntou: o que é que eu vou comer quando eu estiver em alto mar? O que é que eu vou comer quando eu estiver no navio em alto mar? Então ele pegou dúzias de ovos cozidos, que daria para os 7 dias de viagem, até chegar ao seu destino, e levou, passando assim comer ovo no café, no almoço e na janta. Nestes 7 dias, ele não foi às áreas de lazeres do navio, mas ele passou 7 dias indo apenas ao convés e voltando para a sua cabina. Chegando ao destino e o navio aportou, então o comandante chegou para ele e perguntou: o senhor viajou conosco estes 7 dias? Então o homem respondeu: sim, viajei com vocês. E como eu não vi o senhor nas dependências do navio, os nossos luxuosos restaurantes, comendo nossa saborosa comida, não vi o senhor nas áreas de lazer, desfrutando das piscinas, de tudo que temos de bom, onde o senhor estava? Então o homem respondeu: é porque eu não tinha dinheiro para gastar. Então me abstive de tudo isso e só comi ovos. Fiquei só no convés e só comi ovos durante estes 7 dias. Então o comandante olhou para ele e disse: mas meu senhor, a tua passagem já te dava direito a tudo no navio. Era só desfrutar. Assim estava a igreja cristã no início dos anos de 1500.
ela não sabia nem conhecia dos santos privilégios do Evangelho de Cristo. E este foi exatamente o tempo da Reforma Protestante. Então preste atenção. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a igreja começou a abrir mão de doutrinas nas quais Deus confere privilégios espirituais a todo e qualquer homem que deposita sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A igreja, ela abriu mão da doutrina da justificação pela fé somente. E foi colocado no lugar dessa doutrina uma espécie de justificação mediante as obras, lançando mão de toda sorte de paganismo para que alguém que pudesse merecer a salvação, assim a recebesse. E esta era a grande luta de um monge católico romano, Martinho Lutero. Ele queria estar justo diante de Deus. Ele sabia que se não estivesse justo diante de Deus, ele seria condenado. Então, para ser justo diante de Deus, ele tentava de tudo para alcançar tal justiça. Dormia no chão duro e frio, passava dias e mais dias de fome, confessava seus pecados quase que constantemente, quase que a todo instante, a seu professor, a seu mestre. Praticava todo tipo de penitência, mas seu coração nunca estava em paz. O corvo negro da culpa nunca saía de sobre seus ombros, sempre grasnando bem alto. Ele até tinha em mente uma ideia da justiça de Deus, mas apenas a justiça punitiva. Até que, lendo as Escrituras, ele abriu na carta de Paulo aos Romanos e leu o seguinte, Romanos 1:17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Pois bem, meditando nestas palavras, Lutero viu a luz brilhar no fim do túnel. Ele viu a luz brilhar de verdade. E ele entendeu que a justiça ofertada pelo Evangelho não é a justiça punitiva de Deus, mas a justiça dos méritos de Cristo conquistados numa obediência perfeita à lei e num sacrifício perfeito na cruz. Essa verdade de Deus, ela foi o estopim que causou a tão conhecida Reforma Protestante, em 1517. Lutero se viu como aquele homem que viajou o tempo todo cheio de privilégios, cheio de vantagens a seu dispor, mas que não desfrutava exatamente porque não conhecia. Por que os homens vão ao inferno? Porque não conhecem as ofertas que o Evangelho faz para ele. A diferença é que de agora em diante, Lutero, ele podia, depois de Romanos 1:17, ele podia desfrutar de tamanhos privilégios. A Igreja Católica Romana, com todo respeito, se tiver algum católico aqui, a Igreja Católica Romana, ela tinha soterrado esta doutrina tão sublime das Escrituras por quase 1000 anos. 1000 anos. Acrescentando penduricalhos pagãos. Penduricalhos pagãos ao sacrifício de Cristo e tornando tudo ainda mais impossível ao homem. Na Reforma Protestante, por sua vez, a doutrina da justificação, ela voltou ao seu lugar de origem na vida dos cristãos bíblicos e estes passaram a entender que a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus somente, sem mais nada a acrescentar, sem mais nenhum penduricalho, sem mais nenhum ato de paganismo. Ouça, isso foi, em 1517,
e ainda é profundamente libertador para todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor. É importante, irmãos, conhecermos este ponto da história da igreja para que a gente não ande feito os pagãos, as pessoas que não têm Deus, que acreditam que podem sempre fazer alguma coisa para serem salvas. Acreditam que podem fazer algo, que podem ajudar a Deus a lhes salvarem. Então, o redescobrimento da doutrina da justificação pela fé somente foi algo tão poderoso e tão glorioso na vida da Igreja de Cristo, que arrancou os homens e mulheres da ignorância espiritual, fazendo-os entender o santo privilégio que o Evangelho oferta. Eis aqui, irmãos, um ótimo tema para testar e usar em nossa evangelização. Ou seja, mostrar aos homens a bênção de ser justificado diante de Deus para não ser condenado com o mundo, para não ser jogado no inferno. Devemos então nos debruçar hoje à noite sobre esse tema, a fim de conhecer da riqueza espiritual que o Evangelho nos oferta na justiça perfeita de Cristo. Para isso, a gente vai seguir estas 4 perguntas. 4 perguntas. Primeiro, o que é a justificação pela fé somente? O que é a justificação pela fé somente? Permita-me trazer-lhes algumas definições. A primeira delas é de um autor chamado Anthony Huckman. Anthony Huckman. Ele diz que a justificação pode ser definida como o ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual ele declara justos pecadores crentes, na base da justiça de Cristo que lhes é acreditada ou creditada, perdoando seus pecados, adotando-os como filhos e dando-lhes direito à vida eterna. Outro estudioso, Martin Lloyd Jones, disse que a justificação é um ato judicial de Deus baseado na obra e mérito de Cristo, no qual ele declara justo nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A palavra justificação, ela pertence ao mundo jurídico, ao mundo forense. E ela é usada para declarar algo ou alguém como justo. No caso do cristão, ele não é tornado justo, ele é declarado justo. E é aqui onde está toda a confusão sobre esse termo justificação e sua aplicação. Por quê? Preste atenção. Na teologia católica romana, eles confundem justificação com santificação. Para eles, no ato do batismo, a justiça de Deus é infundida na pessoa que é batizada, e então começa-se o processo da justificação. A justificação, no conceito romano, ela é progressiva, ou seja, a pessoa vai sendo justificada à medida que vai praticando boas obras. Essa justificação, ela precisa crescer e se desenvolver ao longo da vida. Caso ela não consiga alcançar essa justificação, ela ainda tem a chance do purgatório. Já ouviram falar? Do purgatório. Neste caso, a justificação é por infusão e não por declaração, sendo algo interno e não externo, algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Entretanto, queridos irmãos, não é assim que as Escrituras ensinam. Não é assim que a palavra de Deus diz que seja a justificação do crente. De modo que, como um ato declarativo de Deus sobre determinado indivíduo, logo de cara podemos perceber que a justificação é externa. Ela vem de fora, por declaração, não por infusão. Não é uma questão de mudança de natureza. Isso aí a gente viu na regeneração. É uma questão de declaração legal, jurídica, forense. Por exemplo, em Êxodo 23, versículo 7, diz assim: fique longe da falsa acusação, não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio.
Em Deuteronômio 25, 1, diz: quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes julgarão justificando o inocente e condenando o culpado. Em Provérbios 17:15 está escrito: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Ele está falando do juiz iníquo. Veja, em nenhum desses textos está escrito algo sobre da mudança de natureza dos indivíduos, mas sim sobre a declaração que deve ser feita tanto sobre um quanto o outro. Logo, a justificação do crente não é uma questão de mudar de natureza para que ele vá se tornando justo, e sim uma declaração da parte de Deus de que o crente é justo. E isso é difícil de aceitar. Porque nós também, muitas das vezes, confundimos justificação com santificação. Eu acho que esse meu microfone está falhando, irmãos. Está falhando, Rafael, acho que não? Estão me ouvindo direitinho? Então é eu que estou ficando surdo. Muito bem, vamos lá, seguindo. Então, é Deus quem nos declara justo. E isso só é possível ao crente, não por causa das suas obras ou seus méritos, mas única e exclusivamente por causa das obras e méritos de Cristo Jesus, que são imputados a um homem e a uma mulher mediante a fé somente. Ou seja, Deus declara, Deus homologa a sentença sobre um homem, dizendo que ele é justo, que ele é inocente, por confiar em Jesus Cristo. Deixa eu explicar isso melhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo número 3. Romanos 3. Por favor, venha comigo a Romanos 3, verso de número 20 a 28. Romanos 3, verso 20 a 28, diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Sem da glória de Deus. A glória de Deus aqui está ligada exatamente à justiça de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Verso 28 que nós lemos no início. Concluímos, pois, olha a conclusão, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Que texto! Em Romanos capítulo 4, versos 4 e 5, você pode conferir também, está escrito: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E em Atos capítulo 13, versículo 39, diz: e por meio dele, ou seja, por meio de Jesus Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. E em Romanos 8:33, como nós lemos aqui no culto de Réveillon, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Então, quem diz se eu sou justo ou não, não são minhas obras, necessariamente. Quem diz no céu se eu sou justo ou não é o próprio Deus. Então, note, esses textos explicam claramente que não é uma questão de infusão, de colocar justiça dentro do homem, mas de declaração de justiça. O crente é declarado justo por crer em Jesus somente. Simples. Portanto, Deus, o justo juiz, estabelece em sua palavra que todo aquele que crê no seu Filho como Senhor e Salvador é declarado justo diante dele. Não pelas obras que ele faz, que o crente faz, mas pelas obras que Cristo fez na cruz do Calvário. Garanto a vocês, irmãos, que o cristão que não sabe disso, ele vive com as mãos na cabeça tentando fazer alguma coisa para ser salvo. Acreditando que ele precisa fazer algo para merecer a salvação. Acreditando, inclusive, que ele precisa fazer algo para não perder a salvação. Sendo que nada que ele faça, por melhor que seja, pode justificá-lo diante de Deus. Justificação, portanto, é Deus me declarar justo, não porque eu mereço, mas porque Cristo conquistou isso por mim, através de uma obediência perfeita à lei e um sacrifício perfeito na cruz. Eu creio em Cristo, Cristo me dá a sua justificação. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que a justificação é importante? Por que é importante que nós sejamos justificados, declarados justos por Deus? Por quê? A justificação é importante porque ela pressupõe o fato de que Deus é um Deus santo, que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Abacuque 1,13. E a Bíblia Sagrada, como bem ensina, mostra que Deus dirige a sua ira contra os nossos pecados. Deus dirige a sua ira contra os pecados dos homens. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 3, 5 e 6, no capítulo 5, versículo 6, está escrito: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Em outras palavras, sem a justificação, estamos incontestavelmente perdidos. Já nascemos debaixo da ira de Deus. Nossa natureza é pecaminosa e assim se expressa à medida que vai se desenvolvendo. Até as nossas melhores obras estão corrompidas com orgulho próprio. De sorte que o homem que chegar na presença de Deus para se justificar por suas próprias obras, não tem chance nenhuma. O homem que chegar lá no céu e disser assim: olha as minhas obras, eu mereço entrar aí na tua glória. Olha o que eu fiz, olha como eu vivi, olha como eu era uma pessoa boa. Se você chegar lá, meu amigo e minha amiga, só dizendo isso, você está perdido. Absolutamente perdido. Você não será aceito, porque a nossa justiça própria nunca foi aceita diante de Deus. Para que Deus nos aceite, Ele precisa da justiça de Cristo, dos méritos de Cristo sobre nós, do sangue de Cristo sobre a nossa cabeça, para que Ele possa nos dar acesso. Isso foi o que o apóstolo Paulo estava explicando aos filipenses, quando ele disse o seguinte: abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses capítulo número 3. Filipenses 3, verso de número 2 a 9. Cuidado com os cães, com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais fui circuncidado no 8º dia. Olha o tanto de obras que Paulo vai mostrar
no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja, esta era a grande preocupação de Paulo, não chegar diante de Deus confiando em sua própria justiça, acreditando que seria aceito por causa dela, absolutamente não. A preocupação do grande apóstolo era de ser achado em Cristo, na justiça de Cristo e não na dele próprio, ao ponto de que quando Deus olhasse para ele, não visse mais Paulo, mas visse Cristo. Irmãos, esta deve ser a nossa preocupação. Ser achados em Cristo, nos méritos de Cristo, na justiça de Cristo, não na nossa própria, ao ponto de Deus ver Cristo em nós, de que quando Deus olhar para nós, não ver nós meramente, mas ver Cristo, o sangue de Cristo sobre nós. Lembrem, nós brasileiros acreditamos que com um jeitinho tudo se resolve. Entretanto, diante do Deus de toda a terra, não há jeitinho que dê jeito. Não é assim. Somente por Cristo, somente em Cristo escaparemos da ira vindoura. Somente em Cristo escaparemos da ira vindoura. Somente em Cristo os homens e mulheres desta terra escaparão da ira vindoura. Não brinquem, irmãos, com a ira de Deus. Não brinquem com a ira que está vindo. Deus é um Deus que não se deixa escarnecer, Deus é um Deus que não se deixa zombar, e a prova está aí mundo afora. Até um dia desses, quem diria que um homem, um ditador opressor como Nicolás Maduro, estaria na condição em que está agora? Quem diria que ele estaria sujeito e subjugado como está agora? O que é aquilo? A ira de Deus, e aquilo é só uma pontinha da ira de Deus sobre ele. É só uma minúscula ponta, é a ponta do iceberg. Se com um homem daquele tamanho, Deus lida de um modo poderoso, o que dizer conosco? O que dizer conosco? Esta deve ser a nossa preocupação. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, Paulo diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos. E no capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer estar salvo da ira, esteja em Cristo. Esteja em Cristo. Não importa a sua idade. Não importa a sua condição financeira. Um dia você estará frente a frente com o Criador do Universo. Um dia você estará frente a frente com o Juiz de toda a terra. Quer estar fora de condenação? Esteja em Cristo. Se renda a Cristo e viva para Cristo. Por quê, pastor? Porque tais declarações do apóstolo Paulo, que acabamos de ler, elas garantem que aqueles que estão em Cristo já gozam da justiça de Cristo, mas os que ainda não estão em Cristo encontram-se em estado de condenação. Portanto, caro amigo, se você nasceu de novo e está em Cristo, celebre alegremente. Celebre com felicidade esta doutrina, a sua importância, como ela se mostra no fato de que você está livre da ira de Deus. O sangue de Cristo lhe cobre e você está livre da ira de Deus nos dias vindouros. No entanto, se você ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, com a sua boca e creu em seu coração,
faça isso com urgência. Não deixe para amanhã. Não deixe para ontem. Faça isso hoje, agora. Porque eis que a espada da ira de Deus está suspensa como por um fio de cabelo sobre a sua cabeça. O tempo urge, urge, e você deve correr para Cristo. Anthony Huckman, mais uma vez, ele disse: a não ser que entendamos que a ira de Deus paira sobre os pecados que cometemos, jamais sentiremos necessidade de ser justificados. A ira de Deus paira sobre os nossos pecados. Terceira pergunta. Primeiro, o que é a justificação? Segundo, por que a justificação é importante? E terceiro, como ocorre a justificação do crente? Preste atenção. Na doutrina da justificação, temos dois elementos substanciais, dois aspectos principais, um negativo e um positivo. No aspecto negativo, temos a remoção da culpa por meio do perdão de Deus. A remoção da culpa. Como tratamos acima, o homem, ele nasce em estado de culpa devido à sua natureza caída. Ele precisa ser perdoado por Deus a fim de ser justificado. Sendo que quando Deus declara um homem justificado, é porque ele foi perdoado dos seus pecados. Perdoado. Veja o que Pedro diz, por exemplo, em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Está escrito: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Em outras palavras, o perdão dos seus pecados, para que vocês recebam este perdão. Agora, como que funciona ainda esse perdão, pastor? Venha comigo, por favor, a Colossenses, capítulo número 1. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, verso de número 19 a 22. O apóstolo escreveu como segue: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, a carne de Cristo, mediante a sua morte, a morte de Cristo, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que texto temos aqui, queridos. A morte de Cristo, por meio da morte de Cristo, Deus nos resgatou para apresentar a si mesmo o quê? Um povo santo, inculpável e irrepreensível. Agora vá para o capítulo 2, veja os versos de número 13 e 14, por favor. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Cravando na cruz. É isso que acontece a um salvo no ato da justificação. Seus pecados são cravados na cruz. São perdoados. Não há mais qualquer culpa ou dívida em sua caderneta diante de Deus. Isso é uma garantia. E é maravilhoso viver livre de culpa. É maravilhoso viver livre, com uma consciência tranquila diante de Deus, sabendo que diante de Deus todos os nossos pecados, todos, absolutamente todos, estão perdoados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, de modo que se você morrer hoje em Cristo Jesus, você vai daqui direto para a presença de Deus, porque todos os seus pecados já foram perdoados. Não haverá ninguém que poderá levantar o dedo
e apontar para você, lhe condenando diante de Deus. Porque é o sangue de Cristo que lhe justifica de todo o pecado. É isso que os teólogos chamam de obediência passiva ou sofredora. Obediência passiva ou sofredora, ou seja, ele sofreu a punibilidade dos meus pecados, a fim de que eu não sofresse tamanha dor na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho aonde? Na cruz. É na cruz, meu amigo, que Deus deu o Filho dele para que você não fosse para lá. Para que você não precisasse morrer vergonhosamente como ele morreu naquela cruz. De modo que em Romanos capítulo 5, verso 8 a 10, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele tomou o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Comentando esse texto de Gálatas, Martinho Lutero descreveu de um modo tocante, profundamente tocante, o sentido desse texto. Veja o que Martinho Lutero disse: nosso muito misericordioso Pai, vendo-nos oprimidos e sobrecarregados e presos sob a maldição da lei, e que jamais poderíamos ser libertos dela pelo nosso próprio poder, enviou seu Filho ao mundo e lançou sobre ele todos os pecados de todos os homens, isto é, seja Pedro o negador, seja Paulo o perseguidor, e blasfemo e opressor cruel, seja Davi o adúltero, seja o pecador que comeu do fruto proibido no paraíso, seja o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, e seja qualquer pessoa que tenha cometido o pecado de todo homem. Ele pagou e expiou por eles. Portanto, a justificação, ela ocorre sobre o cristão, primeiro na remoção da culpa, como quem remove um câncer, como quem remove um tumor, pelo sacrifício satisfatório de Cristo na cruz. De modo que em João 1:5 está escrito: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu não vou chegar lá dizendo: Deus me justifica por causa das minhas obras. Deus me justifica porque eu fiz o bem, porque eu doei cestas básicas, porque eu ajudei A, eu ajudei B, eu ajudei C. Eu era uma pessoa assim, eu era assado, eu não fazia isso, não fazia aquilo, eu não bebia, não fumava, não roubava, não matava. Não. Absolutamente não. Eu só posso chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a única coisa que eu tenho a meu favor é o sangue do teu Filho. É o sangue do teu Filho. Se pelo sangue do teu Filho derramado na cruz eu não sou justificado diante da tua face, eu não tenho mais nada a oferecer. Então, esse é o aspecto negativo, mas em segundo lugar, há o aspecto positivo. O aspecto positivo entende-se a imputação da obediência perfeita de Cristo. No negativo, retira-se a culpa. No positivo, coloca-se a inocência. A palavra imputação, ela significa computar, acreditar na conta de outro. E essa é a obediência que os teólogos chamam de obediência ativa. Anote esse termo, obediência ativa. Ou seja, é quando Cristo obedece à lei de forma tão perfeita que isso é computado diante de Deus como se fosse eu que tivesse obedecido. Como se tivesse sido eu praticado aquelas obras da lei. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, versos 18 e 19, Paulo diz assim:
Preste atenção. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, a obediência de quem? De Cristo, muitos se tornarão justos. Perceba que é onde repousa a diferença entre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão, a gente herda a natureza corrupta, pecaminosa, caída. Ele não guardou perfeitamente a vontade de Deus, ele a desobedeceu de um modo crasso. E com isso, todos nós que nascemos do primeiro Adão, que nascemos nos seus lombos, também somos culpados. Assim como ele não guardou a lei, nós também não guardamos perfeitamente a lei para sermos justificados diante de Deus. Deixe-me perguntar, quantos pecados você cometeu essa semana? Quantas vezes, imagine que você vai ser salvo diante de Deus pela lei, por cumprir a lei. Quantas vezes você quebrou a lei essa semana? Em pensamentos, em palavras, em atos, em desejar mal ao próximo. Quantas vezes? Se fosse para lhe salvar pelo tanto que você cumpriu de lei, onde é que você estaria? Entretanto, sabendo que nós não somos possíveis de cumprir ipsiliteris a lei, Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, seu Filho, que obedeceu fielmente a lei, cumpriu todos os iotas da lei, todos os detalhes, não deixou nada por fazer, de modo que todo aquele que deposita fé salvífica em Jesus Cristo, herda a sua obediência perfeita. Ou seja, a obediência perfeita de Cristo é computada na sua conta. Ele não nos trata mais segundo os nossos pecados, mas segundo a obediência de Cristo. Segundo o que Cristo fez. Olha como Paulo coloca isso em Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê, para a justiça de todo aquele que crê. Em 1 Coríntios 1:30, Paulo falou, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo declarou, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Filipenses 3:9, como lemos há pouco, Paulo disse que tudo o que ele queria era ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, o salvo é alguém que não tem mais justiça própria, ele não se achega diante de Deus contando os seus feitos, mas sim contando os feitos de Cristo em seu lugar. Tanto no sacrifício na cruz, como na obediência à lei de Deus, nós temos a obra substitutiva de Cristo em nosso lugar. O preço que a gente não podia pagar na cruz, Ele pagou. Ouça isso, homem e mulher. Você tem uma alma. E você vai dar de conta dessa alma. E o preço que você não podia pagar para redimir e resgatar a sua alma, Cristo fez por você na cruz do Calvário. A vida que a gente não conseguiria viver perfeitamente em obediência a Deus, Ele viveu por nós. Entenderam? Toda essa doutrina fica ainda mais clara nas palavras desses dois gigantes da reforma. Primeiro, Lutero. Veja o que Lutero disse. Este é o mistério da graça divina dada a pecadores, pelo qual, por maravilhosa troca, nossos pecados não são mais nossos, mas de Cristo. E a justiça de Cristo não é mais de Cristo, mas nossa. Ele se esvaziou da justiça para que pudéssemos nos revestir e nos encher dela.
João Calvino colocou da seguinte forma: declarar que é somente por causa de Cristo que somos contados como justos é dizer que nossa justiça reside na obediência de Cristo, porque a justiça de Cristo é-nos outorgada como se fosse realmente nossa. Aí está. O homem, portanto, para permanecer de pé na presença de Deus, ele precisa estar de posse desses dois elementos que Cristo conquistou como sua justiça: o perdão dos seus pecados e a obediência perfeita da lei de Deus. Do contrário, ele está absolutamente debaixo de condenação. Sem isso, nenhum homem permanece de pé diante de Deus. Sem isso, só lhe restará a condenação eterna. Seus feitos, sua justiça própria, não passa de trapos de imundícia, disse Deus a Isaías. Deixe-me perguntar: em quem você está confiando para o grande dia em que Deus chamará todos os homens à sua presença? O dia do juízo final. O dia que você estará perante o tribunal eterno. Está confiando em Cristo ou em si mesmo? Está confiando em Cristo, nas obras de Cristo, no sacrifício de Cristo, na obediência perfeita de Cristo, ou em suas próprias obras? Em quarto e último lugar, a quarta e última pergunta: de que modo o homem pode se apropriar dos méritos de Cristo para ser justificado? De que modo o homem pode se apropriar dos méritos de Cristo para ser justificado? Qual é o modo? Romanos 3, volte comigo a Romanos 3, por favor. Versículos número 28, vai nos dizer exatamente este modo. Romanos 3, verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É justificado pela fé. O único meio pelo qual o homem pode se apropriar da justiça de Cristo é pela fé. O justo viverá por fé. Unicamente por fé, não por obras. Mas, pastor, peraí. Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que dizer disso? Bem, preste atenção aqui para você não se embananar com essa questão, porque é muito sutil. O que são as obras? As obras de piedade, as obras de justiça, as obras de arrependimento, os frutos de arrependimento. O que é tudo isso? As obras são a evidência externa da qualidade da sua fé. As obras seguem a fé. Este é o grande ponto entre Tiago e Paulo. O trabalho desses dois apóstolos, desses dois teólogos bíblicos, é equilibrar o genuíno sentido da fé. Paulo escrevia a pessoas que acreditavam que seriam salvas por obras, enquanto Tiago escrevia a pessoas que acreditavam que seriam salvas só no mero fato de dizer que tinham fé. Logo, tanto Paulo quanto Tiago estavam puxando os crentes dos extremos para um ponto de equilíbrio do entendimento bíblico da vida com Deus. É isso que eles estão fazendo aqui. Puxa de um extremo e o outro puxa do outro extremo. Para um grupo, a salvação era por obras. Paulo está combatendo isso com a mensagem dizendo que a justificação é por meio da fé. Para o outro grupo, Tiago está escrevendo dizendo: olha, vocês pensam que só porque dizem que têm fé, já está tudo bem com vocês, e não é verdade. Então não é só dizer que tem fé, entendem? Entendem como no Brasil há muita gente enganada? Há muita gente enganada. Meus irmãos, o catolicismo romano é um câncer. Ele mente para as pessoas. Ele engana as pessoas. Engana homens e mulheres diariamente. Então eles fazem as pessoas acreditarem, porque foram batizadas na infância, já está tudo bem com elas e com Deus. Fazem os coitados acreditarem de que porque já demonstram algum tipo de fé, já está tudo correto, tudo muito bem. E não funciona assim. Não é assim que funciona.
Há muitos hoje que dizem, da boca para fora, que creem em Jesus e acham que está tudo bem com eles diante de Deus, mas suas vidas não têm qualquer evidência de uma fé compromissada com a vontade de nosso Senhor. Não tem. Não há obras de justiça e obras de piedade no seu dia a dia que evidencie a fé bíblica, que exalte a fé bíblica, que tragam luz para a fé bíblica, que evidencie isso. Eles seguem em seus pecados, como se nada estivesse acontecendo, como se Deus não se importasse com seus pecados e tudo já estivesse bem entre eles e o Senhor. Por outro lado, nós temos aqueles que seguem como Lutero seguiu antes de se converter, fazendo 1001 obras de caridade para garantir a salvação. Vivem nas missas, vivem nos cultos, fazem procissões, vão para marchas para Jesus, acreditando que fazendo isso serão aceitos. Acreditando que se fizerem isso o tempo todo, com esse intento, nem perderão a salvação. Por exemplo, se você vem a todos os cultos nessa igreja, porque acreditando que se você faltar, você perde a salvação, é porque você não entendeu a salvação. Não entendeu. E não tome isso como um incentivo para a partir de agora faltar, certo? Que é pecado. Mas sim, a essência da doutrina você não entendeu. Você não compreendeu, você não captou. E eu vou já explicar por que a gente não perde salvação. Por que aquele que é salvo não perde salvação? Como assim, pastor? Veja. Só serão aceitos diante de Deus aqueles que foram achados na pessoa de Cristo. Estes foram aqueles que foram chamados eficazmente, regenerados, convertidos, se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus, então esses são justificados. Justificados. Ou seja, eles sabem que não tem mais justiça própria, então confiam somente na justiça que vem de Cristo como garantia de salvação. Fundamentados então neste privilégio, eles vivem agora para agradar a Deus, para louvar a Deus e engrandecer a Deus, fazer a sua vontade e cumprir seus mandamentos por gratidão e não por mera obrigação. Não por mero dever, mas por amor, por gratidão. No entanto, é importante frisar, antes de dermos qualquer outro passo, que o fato de sermos justificados pela fé não significa que é a fé que nos justifica. Não, nunca. A justificação é um ato de Deus do começo ao fim. Eu vou repetir isso aqui, e anote. A justificação é um ato de Deus do começo ao fim. Do começo ao fim. Para que essa justificação venha à existência, Ele nos dá a fé necessária para crermos em Cristo. E por meio dessa fé que Ele nos deu, Ele nos justifica. Entendem? A justificação é a porta, a fé em Cristo é a chave, mas é Deus quem dá a chave. Compreenderam? Estou tentando ser o mais didático possível para que você não saia daqui com qualquer dúvida. A justificação é a porta, para você ter acesso a Cristo é acesso a Deus, a justificação. A chave para abrir essa porta é a fé. E a fé, essa chave, é Deus que lhe dá para você abrir. No final das contas, Ele começa, Ele continua, Ele termina. Como é que você vai perder salvação desse jeito? Como é que você vai ficar para trás? Então, louvado seja Deus que nos proveu todas as coisas para sermos justificados na bendita pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Tudo vem de Deus do começo ao fim. Tudo vem de Deus. Bem-aventurados são aqueles que entendem isso e abraçam o Evangelho pelo resto de seus dias. É por isso que a salvação do crente e da mulher crente é garantida, porque não são eles que iniciam, não são eles que começam o processo
nem eles que terminam. É Deus o tempo todo. Meu caro amigo, ouça em nome de Deus as Escrituras. Não seja como aquele senhor que viajou o tempo todo por 7 dias, sem saber e sem desfrutar dos privilégios que lhe estavam garantidos na eternidade, naquele navio. Não faça isso com a sua vida. Enquanto inúmeros homens, inúmeras mulheres, inúmeros jovens estão embarcando para a eternidade sem saber de nada disso, sem saber de absolutamente nada desses privilégios que eu estou contando a vocês hoje à noite. A você que me ouve hoje, foi dado o privilégio não só de saber, mas também de desfrutar desde já, desde agora, de tudo o que Cristo conquistou na cruz. Numa obediência perfeita da lei e no sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Muitos vão chegar na porta do céu, se é que vão chegar na porta do céu, mas no juízo final vão, e lá dirão assim: mas Senhor, eu não sabia. Eu não sabia. Pelo menos vocês que estão aqui junto comigo, não podemos mais dizer isso. Eu não sabia de que dentro da passagem me garantia todos os direitos à vida eterna. De que dentro da justificação me garantia todos os acessos aos recantos celestiais. Eu não sabia, mas agora todos nós sabemos. No hino 366 do cantor cristão diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Eu quero estar entre os que podem cantar o hino 366. E você, onde vai querer estar? E você, onde vai querer estar? Oremos. Ah, Senhor, que magnífico é saber que não somos salvos por nossas obras. Porque, pois, por nossas obras, não temos condições alguma de reivindicar direitos aos céus. Quantos e quantos não estão morrendo na noite de hoje, Senhor, sem saber, sem conhecer os privilégios da justificação, os benefícios de ser justificado no Teu Filho, da grandeza do Teu amor, Senhor Deus, por ter enviado Teu Filho para morrer por nós no Calvário, e viver obediente perfeitamente à Tua lei, à Tua vontade, de modo, Senhor, que agora nós temos um Salvador que conhece, ó Deus, profundamente as nossas dores, conhece profundamente as nossas angústias de alma, de coração, sabe das nossas fraquezas mais profundas, que não temos como, ó Deus, cumprir a Tua lei perfeitamente, por isso precisamos dEle. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dai-nos uma consciência de adoração e gratidão, para que vivamos pelo Teu sangue, Senhor Deus, te servindo e te adorando. Para que não venhamos a um ambiente de culto por mera obrigação, ou na tentativa de praticar uma boa obra para ser salvo, mas que sempre que sairmos de casa para um ambiente de culto, saiamos com um coração grato para celebrar o que o Senhor já fez por nós há 2000 anos atrás. Assim, Deus eterno, permanece com o Teu povo, permanece com aqueles que nos visitam hoje à noite, que o Senhor abra o coração e a mente daqueles a quem o Senhor destinou para a vida eterna.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos, gratos, digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um último cântico e logo em seguida estaremos fazendo a oração final. Cantemos. Seu poder participar da sua obra. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. O que ele mostrou? O amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Querido Deus, obrigado, Pai, por nos reconciliar contigo, Pai, por meio do teu Filho lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso ali. Te engrandecemos e te agradecemos, Senhor.
Então, ó Deus Santo, segura forte a nossa mão para que a gente não venha jamais se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçamos firmes com um coração grato por teu amor e por tua bondade. Leva-nos em paz para nossos lares, abençoa todos que estão aqui, as famílias, os filhos, pais e mães. Abençoa, ó Deus, a irmã Maria José, tua serva, irmão Severino, dê saúde a ela, a ele, Senhor, dê força, ânimo, vigor, que o Senhor dê cada dia mais, Senhor Deus, alegria e disposição para que eles continuem firmes contra, ó Deus, essa enfermidade horrível. Que o Senhor sustente eles em tuas poderosas mãos, Senhor, pois tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. É a ti, como igreja, que podemos clamar. É a ti, ó Deus, que podemos recorrer em situações tão tenebrosas. Assim, permanece com os teus servos, bem como com aqueles que também estão enfermos e que precisam de uma cura, que precisam de uma restauração em sua saúde. Que o Senhor traga saúde para todos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir as portas para aqueles que estão desempregados. Dê-lhes graça, Senhor Deus, e ajude em suas necessidades. Abençoa a tua igreja. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos da Venezuela, aqueles crentes, ó Deus, ali que te adoram e que te servem, que o Senhor os abençoe e os guarde diante de, ó Deus, crises os quais eles têm vivido nesses últimos anos. Nós não sabemos como vai ser daqui para frente, mas o Senhor o sabe, pois nada está fora do teu controle. Assim permanece com a tua igreja sobre a face da terra e nos dá uma noite de paz em nome de Jesus. Levante a mão para os céus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja não só hoje, mas para todo sempre com a igreja de Deus. Gratos todos nós, digamos amém. Faça a sua oração particular.